Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani e estou aqui para mais um Papo de Fé. Hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre salvação e exaltação. E para começar, vamos falar sobre uma das 13 crenças fundamentais da nossa religião, que chamamos de regras de fé, escritas por Joseph Smith em 1842. A número 3 da lista diz o seguinte: cremos que, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então, vamos falar sobre salvação? O principal assunto dessa regra de fé tem a ver com a velha questão: nós somos salvos pela graça ou pelas obras? Mas o que vai ajudar você a entender melhor essa questão é compreender o que a salvação significa para os santos dos últimos dias. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Em um outro vídeo a gente vai explorar melhor essa questão da graça versus obras. Mas por enquanto, saibam que acreditamos que somos salvos pela graça. Não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para nos salvar ou ganhar o nosso lugar no céu. Mas fica de olho que vamos conversar sobre isso no futuro. Agora vamos falar sobre a salvação. Do que precisamos ser salvos? Para simplificar, de duas coisas: a morte física e a morte espiritual. Nossos corpos são dons de Deus e Ele deseja que cada um de nós tenha um corpo aperfeiçoado, glorificado, eterno e ressuscitado como Jesus Cristo. Mas como sabemos, um dia todos vamos morrer. Os nossos corpos vão se decompor e não há absolutamente nada que possamos fazer. E isso é um problema. A morte espiritual, também conhecida como pecado, é outro problema. Nenhuma coisa impura pode habitar na presença de Deus. Então eu acho que a gente tem um problemão aqui, porque todos nós pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Se Cristo não tivesse intervindo em nosso favor, seríamos banidos para sempre da nossa casa celestial e não teria nada que a gente pudesse fazer a respeito disso. Jesus Cristo nos salva das consequências da morte física e espiritual. Porque Ele ressuscitou, todos nós também vamos ressuscitar e superar o obstáculo da morte física. Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados e por isso podemos nos arrepender. A gente pode ser purificado do pecado e superar o obstáculo da morte espiritual. Tecnicamente, é disso que somos salvos, e essa é a salvação em sua forma mais básica. Agora que falamos sobre o que é a salvação, vemos que a exaltação é um pouquinho diferente da salvação. Por isso que, para não ficar confuso, separei as duas definições. Antes da gente conversar sobre a exaltação, vamos rever os ensinamentos dos santos dos últimos dias sobre o que é o céu. Para a maioria das denominações cristãs, há um céu e um inferno e pronto. Ou você vai ter felicidade eterna, ou vai sofrer um castigo eterno. A gente acredita que é um pouco diferente. Acreditamos em pelo menos 3 níveis ou graus diferentes de céu. Aqueles nos níveis mais baixos estão mais distantes de Deus do que aqueles no nível mais alto. Só que por causa da graça de Cristo, todas as pessoas acabarão em um desses 3 reinos do céu. Mas a exaltação é mais do que apenas viver em algum lugar no céu. É viver no mais alto grau do céu e ter a oportunidade de literalmente se tornar como Deus é. Sim, foi exatamente isso que eu disse. Não em uma posição em que a pessoa substituirá Deus, mas aprenderá a fazer as coisas que Ele faz, saberá as coisas que Ele sabe e será o tipo de pessoa que Ele quer que sejamos. Acreditamos que os seres exaltados vivem na presença de Deus e compartilham sua glória e alegria. Então, para resumir, a salvação tem a ver com vencer o pecado e a morte e herdar um lar em algum lugar no céu. E a exaltação tem mais a ver com o que você vai fazer no céu. É importante saber dessa diferença, assim quando a regra de fé diz: por meio do sacrifício expiatório de Cristo, toda a humanidade pode ser salva, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Está, na verdade, falando da exaltação, não apenas da salvação. A salvação pode ser obtida por meio da graça, e as Escrituras são claras sobre isso. A exaltação também é um ato de graça, mas está condicionada à nossa obediência aos mandamentos de Deus. E aí, ficou com alguma dúvida sobre o que é a salvação e exaltação? Lembra que deixamos sempre alguns links aqui na descrição para que você possa ler e aprender um pouco mais sobre o assunto. Ah, não se esqueça, você também pode mandar uma mensagem pra gente ou deixar um comentário. Adorei estar com vocês mais uma vez. A gente se vê na próxima semana. Tchau!